Aqui está todo o conteúdo reescrito em forma narrativa, fluida e envolvente, como uma história contínua, com um título forte. Quando a fé enfrenta o poder, a história das perseguições e dos mártires cristãos. À medida que o cristianismo começava a crescer, espalhando-se pelas cidades do Império Romano, uma tensão silenciosa começava a ganhar forma. Aquela fé, que nascia simples e comunitária, logo se tornaria um desafio para estruturas muito maiores do que seus seguidores imaginavam. No mundo romano, religião e política não estavam separadas. Honrar os deuses e prestar culto ao imperador não era apenas uma prática espiritual, era um ato de lealdade ao próprio Estado. Por isso, quando os cristãos passaram a declarar que somente Jesus era Senhor, algo mudou. Para Roma, aquilo soava perigoso. Não porque os cristãos pegavam em armas ou organizavam revoltas, mas porque se recusavam a participar do sistema religioso que sustentava o império. Eles não ofereciam sacrifícios aos deuses, não reverenciavam o imperador como divino e não se encaixavam nos padrões sociais esperados. E isso gerava suspeita. Suas reuniões eram discretas, muitas vezes em casas. Falavam de amor, igualdade e partilha. Usavam expressões como corpo e sangue, o que para quem estava de fora parecia estranho e até ameaçador. Em uma sociedade marcada por hierarquias rígidas, o fato de escravos e livres se reunirem como iguais causava desconforto. Rapidamente, rumores começaram a surgir. Alguns diziam que eram perigosos. Outros espalhavam acusações absurdas, como práticas imorais ou crimes ocultos. A imaginação popular transformava aquilo que não entendia em motivo de medo. E o medo, quando cresce, se transforma em perseguição. Em determinados momentos da história romana, essa perseguição se tornava mais intensa. Após o incêndio de Roma, o imperador Nero encontrou nos cristãos um alvo perfeito. Uma comunidade pequena, mal compreendida e sem poder político, fácil de culpar, fácil de punir. Outros imperadores seguiram caminhos semelhantes. Alguns não buscavam os cristãos ativamente, mas aceitavam denúncias. Bastava recusar o culto imperial para ser considerado uma ameaça à ordem. Em tempos de crise, a situação piorava. Imperadores como Décio e Valeriano exigiam que todos participassem dos rituais tradicionais, acreditando que isso garantiria a proteção dos deuses sobre o império. Para eles, os cristãos colocavam em risco a estabilidade de Roma. Mas os cristãos faziam uma escolha difícil. Eles obedeciam às autoridades em tudo o que fosse possível, menos quando isso exigia negar sua fé. E foi aí que surgiu algo que marcaria profundamente a identidade cristã: o martírio. Morrer por Cristo não era visto como derrota, mas como testemunho. Era a declaração final de que existia uma autoridade maior que qualquer imperador. Mas antes mesmo de enfrentarem Roma, os cristãos já lidavam com conflitos internos. O cristianismo nasceu dentro do judaísmo. Seus primeiros seguidores eram judeus. Jesus frequentava o templo, ensinava nas sinagogas e seguia as tradições de seu povo. Por isso, os primeiros confrontos não vieram de fora, vieram de dentro. Líderes religiosos começaram a ver aquele movimento como uma ameaça à tradição. Os apóstolos foram presos, interrogados e proibidos de ensinar. Ainda assim, continuavam. Com o tempo, as tensões aumentaram. Discussões surgiram sobre a lei, sobre práticas religiosas e, principalmente, sobre quem poderia fazer parte daquela comunidade. Quando os gentios começaram a se converter, a pergunta era inevitável: eles precisavam se tornar judeus para seguir a Cristo? A resposta mudaria tudo. Ao entender que Deus não fazia distinção entre pessoas, os cristãos abriram as portas
para uma fé universal. Mas essa decisão trouxe resistência. Muitos não estavam prontos para essa mudança. As consequências foram duras. Cristãos começaram a ser expulsos das sinagogas, perdendo seu espaço social e religioso. Outros foram presos, ameaçados e até mortos. Estevão foi o primeiro. Acusado de blasfêmia, foi apedrejado diante de uma multidão. Sua morte não apenas marcou o início do martírio cristão, mas também revelou a intensidade daquele conflito. Depois dele, veio a dispersão. Perseguidos em Jerusalém, muitos cristãos foram obrigados a fugir. Mas, ao invés de enfraquecer o movimento, isso o fortaleceu. Por onde passavam, levavam consigo a mensagem de Jesus. E, de forma inesperada, até um perseguidor se tornaria parte dessa história. Saulo, um fariseu zeloso, dedicava-se a destruir o movimento cristão. Invadia casas, prendia homens e mulheres e acreditava estar defendendo sua fé. Até que no caminho para Damasco, tudo mudou. Ele teve um encontro com aquele que perseguia. A partir dali, deixou de ser perseguidor para se tornar perseguido. Saulo agora era Paulo, e levaria o evangelho ainda mais longe. Enquanto isso, o martírio continuava a marcar o caminho dos cristãos. Homens e mulheres enfrentavam a morte com uma fé que intrigava até seus inimigos. Não revidavam, não negavam, não recuavam. Perdoavam. E isso chamava a atenção. Com o tempo, essas histórias começaram a se espalhar. Eram contadas de geração em geração, fortalecendo aqueles que ainda enfrentariam perseguições. Os mártires se tornaram mais do que vítimas. Tornaram-se exemplos. A palavra mártir significa testemunha. E era exatamente isso que eles eram. Testemunhas vivas de uma fé que não se dobrava diante do poder, do medo ou da morte. Eles ajudaram a moldar a identidade do cristianismo. Mostraram que seguir a Cristo não era apenas acreditar, mas viver, e, se necessário, morrer por aquilo em que se cria. Enquanto impérios buscavam poder, controle e estabilidade, aqueles homens e mulheres demonstravam algo diferente, uma fé que não podia ser dominada. E foi justamente essa fé, testada no sofrimento e firmada no sacrifício, que permitiu ao cristianismo não apenas sobreviver, mas transformar o mundo.